Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o quadro 10 Luzes, do canal Brilhe Tua Luz. Ele se divide em 3 partes. Na primeira parte, o convidado se apresenta. Na segunda, um jogo com 10 palavras, onde o convidado tem que dissertar sobre. Só que em 10 minutos. E na terceira parte, 2 palavras finais. Vem com a gente. Oi, Liz, tudo bom contigo? Oi, tudo bem? E aí, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Família tá bem? Tudo certo, a família tá bem, meus pais estão em quarentena no Rio Grande do Sul. Coisa Então, eu boa, digo hein? que eles estão no paraíso, assim, porque estão no campo, não tem que se preocupar, se desligar celular, desligar televisão, eles nem sabem o que está acontecendo, né? Ixi, E tudo bem, tô aqui trabalhando bastante, tudo ixi. certo. A Liz é gaúcha mesmo, tá, gente? É daquelas gaúchas de chimarrão, de roupa, de tudo tranquilo. Já dança também? Eu dançava, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu dançava. Depois vim para Brasília e as coisas acabaram atropelando. O tempo não danço mais, Mas mas se tocar frequento o música, CTG. se tocar Aí eu música... danço, Ah, então aí tá eu bom. Então danço. dança. Só não dança mais nos grandes eventos ali, né? Mas Exato. tá bom. Então fica à vontade, se apresenta aí pra gente. Quem é você? Tá bom. Meu nome é Elisiane Cardoso, eu tenho 32 anos, estou em Brasília desde 1998. Sou gaúcha com coração brasiliense também, né? Afinal de contas, Brasília recebeu minha família super bem. Foi aqui que eu estudei, foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu comecei minha vida profissional e também comecei meu trabalho no movimento espírita. Sou jornalista, trabalho hoje com assessoria de comunicação, mas já fui repórter, já trabalhei em rádio, já trabalhei em TV e me considero uma pessoa super alto astral. E um pouco, a gente fala no jargão militar, um pouco Caxias, né? Então, acho que eu sou um pouquinho linha dura em algumas coisas. Mas eu acho que é isso. Meu Deus, coitado do namorado dela. Que pena. Ele fala que eu sou braba, mas é sempre por um bom motivo. Oh, meu Deus. Mulher brava é bom. Eu não gosto de mulher muito calma, não. Me dá medo. Mulher muito calma. Vamos lá, então. Vou misturar as cartas, tá? O pessoal fala que eu olho, eu nunca sei o que tem, o que vem, nunca sei, tá? Tá, Pronto, joia. misturei. Vou soltar o tempo aqui. Tranquilo. Valendo. Espiritismo? É para falar sobre o espiritismo? Então, eu acho que a doutrina espírita, para mim, apareceu na minha vida bem de surpresa, assim. A gente fala que as pessoas chegam na doutrina pelo amor ou pela dor. Minha família acabou chegando pela dor. Meu irmão Marcelo desencarnou com 17 anos. Nós morávamos no Rio Grande do Sul, em Alegrete. Quando eu falo isso, as pessoas até perguntam, você tem irmão, né? Quando vê alguma foto, e ficam um pouco constrangidas até e pedem desculpa. E eu brinco, falo, não, eu ainda tenho, meu irmão ainda está comigo, né? E esse momento foi um momento de despertar muito importante para a gente. A família do meu pai e da minha mãe eram católicos, né? Acho que como boa parte das pessoas que viviam, né? As pessoas lá no Rio Grande do Sul, no interior, mas a gente eu não tinha uma relação com a Igreja Católica. Eu tinha 8 anos na época, não tinha feito catequese, né? Dificilmente participava também das missas e rituais, e o desencarne do Marcelo foi para a gente um choque. Minha mãe, eu acho que ela já vinha se preparando, ela já tinha algum contato, eu acho que com o espiritismo, talvez o espiritualismo, não sei, ela contestava muitos dogmas da Igreja Católica por ter estudado em colégio de freira, por ter vivido ali algumas coisas que ela não concordava, né, do que se falava e do que se praticava. Então,
No momento que o Marcelo desencarnou por uma fatalidade, uma doença, não foi nenhum... as pessoas normalmente acham que foi um acidente ou alguma imprudência, não, era o momento dele mesmo. A minha mãe se viu sem chão, a família se viu sem chão e bons amigos vieram, né, cada um do seu jeito, trazer consolo, e o consolo da doutrina chegou até ela. Então a gente precisou mudar de cidade, minha mãe, com razão, não queria mais morar na mesma casa, estar naquele ambiente que o tempo todo fazia ela lembrar do Marcelo. E a gente foi morar em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul também, ali pertinho, que meu pai foi transferido. Meu pai é militar. Fomos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, Viviane, que à época tinha a idade parecida com Marcela, ela tinha 15 anos, eles eram muito próximos. E ali a gente, digamos que recomeçou a nossa vida, o espiritismo chegou mais próximo a gente, porque começamos a frequentar o Centro Espírita Amor e Caridade. Então, eu ia nas palestras, eu dormia em quase todas, assim como os espíritas da minha idade. Eu tinha 9 anos, imagina, assistir palestra naqueles bancos de madeira, se não me engano, eu tinha vontade de dormir, né? Mas eu tenho boas lembranças dessa chegada do espiritismo para mim lá em Uruguaiana. Eu lembro muito bem do salão da palestra, eu lembro muito bem do lugar onde a gente entrava para tomar o passe. Tenho lembranças bem nítidas até do centro, da fachada do centro. Eu tenho péssima memória, mas algumas coisas me marcam. E a partir daí, a partir dessa nossa mudança, digamos assim, de vida, meu pai acabou vindo transferido para Brasília, para a gente ficar 1 ano, e a gente acabou ficando até hoje. E aqui eu acho que eu consolidei a doutrina em mim, porque eu passei a estudar, né? Comecei a frequentar a evangelização da infância na FEB, na Federação Espírita Brasileira, e eu acho que aí eu me tornei realmente espírita pelo estudo, pelo entendimento, já estava maior, eu já estava com 10 para 11 anos, e também onde eu comecei o trabalho. Então, assim, tentando resumir, o espiritismo chegou para a gente no momento em que a gente precisava de consolo. Eu falo que ele foi esse momento foi uma grande transformação na nossa vida, como família, todas as outras coisas que a gente acabou passando depois disso, em questões familiares, me aproximou muito mais dos meus pais, da minha irmã. E hoje, para mim, eu não imagino assim como seria sem ter o espiritismo e sem ter os ensinamentos da doutrina no meu dia a dia, em tudo. Então, eu acho que é isso. Assim, o espiritismo, para mim, eu acho que hoje ele está tão presente na minha vida que eu fico imaginando assim, nossa, como que seria, né, se eu não tivesse a doutrina e os princípios ao meu lado. Não sei se você conhece essa história, Cássio. Conhecia não. Conheci em parte, quer dizer. Pensamento, olha, é difícil de controlar, viu? É algo que nos leva longe, é algo que nos pode colocar em grande situação de perigo. Eu acho que o pensamento, quando a gente não está com ele elevado e conectado com coisas boas, ele nos faz cair, nos faz a gente se aproximar de vícios, de erros nossos do passado. Eu acho que isso, ao longo da minha vida toda, com a doutrina, eu acho que eu consegui lidar muito bem com isso. Mas, para mim, pensamento é assim, essa grande chave para a gente estar bem. Eu converso muito com algumas amigas que querem saber um pouco mais sobre a doutrina, e é inevitável falar do pensamento, da energia, de como que o que a gente pensa reflete em como a gente está. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Kardec já nos fala que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. E o pensamento é essa condução. Às vezes eu chego no trabalho, estou atarefada, já começo a ver que a minha vibração não está ficando legal, aí eu paro, penso um pouco em algo que me tranquilize e imediatamente é impressionante como a gente consegue se serenar e buscar forças aí, inspiração para agir e tomar algumas decisões. Morte, eu já risquei essa palavra, né, do meu vocabulário.
Eu tenho até que me cuidar, que às vezes no trabalho eu estou falando de alguma coisa de morte, né? Na área de segurança pública, e eu vou conversar com alguém, quase sai desencarne. Fulano desencarnou, aí eu paro, não, fulano morreu. Então eu tenho que me policiar, porque eu acho que morte já nem está mais no meu vocabulário. Eu já tenho essa plena consciência de que somos espíritos eternos, de que esse momento aqui é realmente uma passagem e a morte, ela não existe, né? O que existe é a gente trocar de roupa, colocar uma roupa nova mais adequada para o processo que a gente precisa de trabalho e de evolução. Eu já nem consigo mais ler essa palavra e não pensar em desencarnar. Eu acho que é um desafio aí que eu tenho ainda de, às vezes, eu tenho que parar e pensar no... Quase falei que a pessoa desencarnou. E já teve situações que as pessoas me olharam e falaram, o quê? Ela fez o quê? Aí eu falei, desencarnou. É isso. Ah, Jesus. Olha, eu vou falar que eu ainda não me considero um espírito que consiga entender ainda a grandiosidade de Jesus assim para nós. Eu tento refletir um pouco de quando eu era pequena. Olha só, até me emociono. Quando eu era pequena, eu pensava numa figura de Jesus inacessível, né? Assim como Deus, era algo que a gente não conseguia imaginar e, enfim, materializar perto da gente. Hoje eu tento me inspirar, atualmente tento até estudar mais sobre a época, não só sobre os ensinamentos, né, sobre o Evangelho, mas sobre todas as circunstâncias. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, e além disso, nós que estudamos a doutrina temos o privilégio de entender que ele é o nosso governador. Ele não é apenas o espírito mais perfeito que veio à Terra para nos auxiliar, para pegar na nossa mão e ajudar na nossa caminhada no momento que a gente estava se perdendo. Ele tem o poder supremo sobre o planeta, né? Claro, seguindo as leis divinas e auxiliado por um conselho de outros espíritos maravilhosos que nos auxiliam. E, embora eu tenha aprendido mais sobre essa grandeza dele, eu acho que eu me aproximei mais dele. Ele é realmente o caminho que a gente tem a seguir diariamente, acordar, pensar, eu quero tentar me aproximar mais e tentar ser mais parecido, no mínimo, sendo fiel, né, no pouco e no muito, nas pequenas situações e nos grandes desafios. Felicidade. Felicidade não é deste mundo. Esses dias foi tema aqui do Evangelho. Felicidade não é deste mundo. Eu até fiz um exercício, eu brinquei com meu namorado de fazer um exercício do que faz a gente feliz, né? E tudo que a gente pensar que nos faz feliz hoje, seja estar com a família, ter um lar confortável, alcançar determinado objetivo no trabalho, tudo isso pode acabar, assim, né? Pode, de uma hora para outra, a gente pode não ter mais. Então, realmente, a meta de felicidade é a gente pensar que cada dia a gente viver de acordo com os princípios do Cristo, a gente tentar se superar, a gente tentar se melhorar, a gente fazer reflexão sobre quem somos, né? E buscar um aprimoramento moral vai nos dar condição da gente ter realmente alcançar essa felicidade. Mas eu posso dizer que ainda espírito da Terra, né? Eu acredito que a minha felicidade hoje é ter minha família, ter meus pais, ter a felicidade de ter uma família estruturada, que sempre me apoiou, que sempre puxou minha orelha na hora que devia puxar, que me levava ao centro espírita para assistir palestra, mesmo eu querendo dormir. E também de ter ao meu lado um espírito amigo que eu reencontrei nessa vida e que hoje caminha junto comigo, que é o Luiz, que é o meu namorado, e de ter eles perto de mim, né? Minha família, meus amigos, minha irmã,
Eu acho que é isso, mas a gente tem que lembrar que felicidade não é deste mundo. Se a gente apostar que a felicidade são as coisas deste mundo, a gente vai quebrar a cara e a gente vai sofrer. A gente tem que sempre olhar um pouco além. Minha querida, acabou o tempo, mas foi muito legal. Eu falei muito! Não, falou o suficiente, falou o que você achava que tinha que falar. Deixa eu fazer uma pergunta, você tem algum sonho dentro da doutrina espírita? Eu tenho algum sonho? Alguma coisa que você quer realizar dentro da doutrina que você põe lá para frente, ou não sei. Então, hoje eu sou evangelizadora há quase, acho que há 20 anos, um pouco mais. Comecei trabalhando na FEB, na Federação Espírita Brasileira, e há 2 anos, 3 anos lá no Paranoá, no Centro Espírita Luiz Antônio do Paranoá. Infelizmente, por questões profissionais, eu tive que me afastar da FEB este ano. E, infelizmente, aí, pelo momento que a gente vive da pandemia, as nossas atividades lá no CELAP presencialmente estão suspensas. Mas foi muito gratificante, e é muito gratificante eu ter me aproximado de um centro menor, né, de um outro tipo de atendimento que a gente faz. E eu acho que o meu sonho na doutrina é continuar contribuindo, me esforçar para conciliar minha vida pessoal, minha vida profissional com o trabalho na doutrina. Eu acho que não tenho grandes pretensões, a minha pretensão é auxiliar mesmo no que for possível, repassar essa mensagem que para mim foi um consolo há um tempo atrás. Eu sei que o Marcelo está presente em tudo isso, eu não tenho dúvidas. Puxando a orelha quando deve puxar, incentivando quando eu faço a coisa certa. Não sei, não tenho grandes pretensões. Você sonha com ele? Você sonha com ele? Já faz um tempo que eu não sonho, não. Talvez, não lembro, né? Mas eu já tive bons sonhos com ele, sim. Eu digo que eu tenho para mim que quando, logo, recente, assim, do desencarne dele, eu vi no jardim da casa da minha avó, no pátio da casa da minha avó. Hoje eu não sei se eu me questiono se isso aconteceu ou não, mas eu tenho uma visão tão nítida assim do momento que eu estava brincando com a minha prima e eu levantei os olhos e olhei para o fundo do pátio da casa da minha avó materna. Tinha uma árvore gigante e eu enxerguei o Marcelo gigante, todo de branco, com um tênis, desses tênis de basquete, assim, que ele tinha voltado recente de uma viagem para os Estados Unidos e tinha comprado um tênis desse. E aí, quando eu baixei a cabeça e olhei para minha prima meio que para sinalizar para ela olhar, eu olhei e já não estava mais. Olha. Então, eu tenho isso muito nítido, foi algo bem marcante, que na época eu não entendi, eu acho, depois eu fui entender. E tive bons sonhos com ele. Teve um que me marcou muito, que a gente conversava, não sei o quê, e ele falava para eu dar um abraço nele. Ele falou: vem, mana, me dá um abraço. Ele me chama de manas, e eu falava para ele que eu não queria abraçá-lo porque eu sabia que o abraço seria uma despedida e eu não queria me despedir, não queria ir embora. E ele falava, e ele insistia, né? Vem, me dá um abraço. E realmente, quando eu abracei, logo eu acordei. Mas eu tive certeza de que não foi um sonho, foi realmente um encontro. E eu sei que se eu não sinto mais ele tão perto, né? Se eu não tenho talvez essas lembranças e mensagens tão próximas, é porque talvez eu ainda não esteja conseguindo uma conexão, uma sintonia tão boa. Mas eu sinto a presença dele o tempo todo, aconselhando e vibrando com as vitórias da família, enfim, eu tenho certeza que ele está trabalhando muito pelo espírito grandioso que eu tenho certeza que ele era. Depois a gente entende, né, uma frase que eu falei muito quando eu cheguei na casa da minha avó, logo que do desencarne dele, que estava a família toda dando apoio, né, e amigos. Eu lembro que eu entrei no banheiro com a minha prima, que tem a minha idade, a Márcia, que é uma amiga espiritual de muitas outras jornadas, e eu falava para ela que eu achava injusto o Marcelo, com aquela idade, sendo uma pessoa tão boa, morrer, né? Na época eu ainda falava morrer tão cedo, ao passo que a gente via tantas pessoas ruins sobrevivendo depois de tantas coisas, né? E hoje eu entendo que o Marcelo teve aqui a passagem dele e eu acho que é uma mensagem que eu deixo também para as pessoas que passam por essa situação, né? Que
acabam perdendo este contato físico com irmãos, com amigos próximos, com familiares, pais, tão cedo. É a gente acreditar que realmente isso aqui é uma passagem, que eles estão, dependendo da condição, muito melhores, claro, para eles, e sempre nos auxiliando. A gente continua, essa sintonia continua como aquele exemplo fácil, né, de dizer que alguém foi morar em outro país e que você continua se comunicando de outra forma, sem o contato físico. Legal, muito consolador, né? Suas palavras finais, quiser dizer, falar alguma coisa, agradecer, falar para alguém, fique à vontade. Eu quero dizer que eu estraguei o jogo, que eu acabei falando demais. Tem gente que só falou duas. Só fica tranquilo. Tá de boa. Peço desculpa por ter estragado o jogo. Espero ser convidada para uma próxima oportunidade para poder falar um pouco mais. Mas eu acho que as minhas palavras finais é paciência, resignação. A gente está no momento em que a gente precisa exercitar isso. Nós, espíritas, somos exemplos neste momento. A gente precisa entender isso. Não é por acaso. Então, quem continua trabalhando, quem continua na linha de frente, né? Eu sigo indo ao trabalho todos os dias presencialmente desde o início da pandemia. As nossas atitudes nesse momento precisam ser de responsabilidade e exemplo. Seja para levar a mensagem da doutrina, né? São chegados os tempos, a gente precisa entender isso. A gente pode aproveitar e perceber que tem pessoas que estão perdidas e que a gente, com simples um comentário, uma palavra de ânimo, a gente vai estar ajudando. Não é querer sair doutrinando ninguém, entregando a Gênese, entregando o Livro dos Espíritos, não. É consolar mesmo nesse sentido. Lembrar sempre de orar, de a gente estar em prece sempre, para tentar manter uma harmonia em momentos tão difíceis. E quem está em casa, quem pode estar em casa, também não aproveitar o momento, né, com ocupações úteis. Toda ocupação útil é trabalho, e não é porque a gente está em casa que a gente vai se entregar a facilidades, né? Aproveitar o tempo. Eu, no começo, eu estava tendo um pouco de tempo mais para ler, estava lendo, fazendo alguns estudos, acompanhando alguns materiais aí de estudo. Agora, um pouquinho menos, mas eu acho que é isso. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de mostrar, de exemplificar aquilo que a doutrina nos ensina, de que estamos num momento de transição e devemos agir como verdadeiros espíritas, né? Então, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí para este momento, para a gente poder se conhecer mais. Eu acho que o movimento espírita está de parabéns. Eu acho que é um marco também para nós, como movimento espírita, como comunicação espírita. Eu tenho ficado muito feliz de, pelo menos, saber que estão sendo feitas lives, reuniões. Não consigo acompanhar todas, algumas eu acabo acompanhando depois pelo YouTube, mas é um momento para a gente ver o potencial que nós temos de levar a mensagem do Consolador prometido, de levar a mensagem de Jesus para tantas pessoas que não percebem. Eu descobri várias palestras e coisas de 5 anos atrás que eu, espírita, não conhecia. E que por estar em casa, por tentar me organizar para estudar mais, eu fui descobrindo materiais preciosos. Então, minha mensagem é essa, que todos fiquem bem, e eu espero ter a oportunidade de fazer a segunda temporada. Ai, meu Deus. Vai ter sim, pode ficar sem. Você fala muito bem, é ótimo. Tá bom? A gente prepara um novo programa só para você. Tá bom. Tá bom. Não fala não, tranquilo. Minha amiga, obrigado, valeu. Te cuida. Um abraço, namorada, sua família que tá lá no Queromana, não é? Querumana, isso. Estão no Querumana. Então, abraços neles, carinho. Vida que segue. Tá bom. Um beijo grande. Fica com Deus. Você também. Tchau.